Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos falar mais um pouco sobre a lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. A lei de Kirchhoff, ela aparece quando a gente tem uma malha em um circuito elétrico. O que ele seria uma malha? É um caminho fechado para o circuito. No nosso caso, onde que nós temos uma fonte de tensão de 20 volts, que seria nossa alimentação, duas resistências, R1 e R2. R1 sendo 2 ohms e R2 sendo 3 ohms. Isso nos dá um outro princípio físico. Além da lei de Kirchhoff, quando a gente tem uma malha em um circuito, aparece para nós a primeira lei de Ohm, que a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Na presença de uma alimentação com uma carga, o que seria a carga? O que você conecta na alimentação. No nosso caso, são essas duas resistências. Vai aparecer uma corrente elétrica. É isso que essa lei tá nos dizendo. Que vai fluir do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido da corrente elétrica. Por convenção, adotamos isso aí. Mas se nós pegamos o outro sentido, dizendo que a corrente sai do positivo para o negativo, vamos ver o que vai acontecer. Acontece algo interessante. Então, a gente tem um polo positivo da nossa fonte e o polo negativo. Quando a gente conecta essa fonte aqui, a gente vamos imaginar que nós temos uma chave e nós fechamos essa chave nesse exato momento. O que vai acontecer? Vai aparecer uma corrente I. É isso que a lei está falando para nós. Essa corrente ela vai fluir. Coloquei o sentido do lado do positivo e ela vai passar pela primeira resistência. Vai ter uma queda de tensão. Então, uma parte dessa tensão dos 20 volts vai ficar nesse primeiro resistor. Ela vai continuar e vai passar no segundo resistor, que eles estão em série, e ela vai caminho do polo negativo. Então, nós fechamos o circuito. Ela começou do polo positivo, passou pelo primeiro resistor, passou pelo segundo resistor e foi para o polo negativo. Assim, fechando o nosso circuito. A lei de Kirchhoff das malhas ela diz o seguinte, que a soma das tensões em todos os pontos, todas as cargas, vai ser igual a zero. Então, a tensão que passou, entrou 20 volts no nosso resistor 1, teve uma queda de tensão e saiu o restante para o resistor 2, teve uma queda de tensão e a soma dessas duas quedas tem que ser igual à nossa soma, ou igual à nossa tensão equivalente, nossa tensão total, que no nosso caso é os 20 volts. Vamos equacionar isso aí para ficar mais claro, mas o resistor ele funciona como se fosse um regulador. Vamos imaginar que você tem uma caixa d'água e você coloca uma mangueira nessa caixa d'água ali. Você tem uma torneirinha, coloca uma mangueira. Imagina que a torneira é a nossa fonte de tensão junto com a nossa caixa. A mangueira é o condutor, é como se fosse o cabo. E a água que vai escorrer por dentro da mangueira é como se fosse nossa corrente elétrica. Então, o fluxo dos elétrons, nossa corrente. Se você abrir toda a mangueira lá, e lá na válvula, abrir toda a válvula, o que vai acontecer? A água vai sair, o fluxo bem forte, então a corrente elétrica tá no máximo, fazendo a nossa analogia. A partir do momento que você vai lá na sua torneirinha e começa a fechar o registro, o que você está fazendo? Você está restringindo a passagem de água. Seria a mesma coisa do resistor. Você está restringindo a passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior o resistor, maior o seu valor em módulo. Vai acontecer o quê? A corrente vai ter mais dificuldade de passar. Então, a gente conclui que o resistor de 2 ohms, a corrente vai passar com mais facilidade que
no resistor de R2 aqui de 3 ohms. Então, nosso resistor ele trabalha como um regulador de fluxo de corrente, como a mesma coisa da nossa torneira lá para a água. Quanto mais você fechar o registro, mais estrangular a válvula, menos água vai passar. Então, a gente pode guardar isso com carinho, essa analogia, e vamos adiante. Nós temos nossa malha. A nossa malha aqui. E nossa primeira equação. A primeira equação ela diz que R1 vezes a corrente que vai passar por esse circuito, mais R2 vezes a corrente que vai passar nesse circuito, mais a fonte de tensão é igual a zero. Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos aplicando a nossa primeira lei de Ohm, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente. A resistência 1 vezes a corrente que vai passar nela, mais a resistência 2 vezes a corrente que vai passar nela, mais a fonte de tensão, tudo tem que ser igual a zero. Nossa lei de Kirchhoff, a soma das tensões em cada ponto, o equivalente dela é zero. Note que nós estamos somando R1 com R2. Por que nós estamos somando R1 com R2? Caso que o trecho do nossa malha está em série. As duas cargas, nosso R1 e R2. Então, circuito em série, a gente soma as resistências. E note que eu falei que I no R1 é o mesmo I que no R2. Por quê? Por causa que o I do R1 ele sai da fonte, passa pelo R1 e o mesmo I, a mesma corrente I, passa pelo R2. Tendo isso como nossa base, nós podemos substituir nossos valores na nossa primeira equação, que vamos ter 2 ohm vezes a corrente mais 3 ohm vezes a corrente I mais nossa fonte de tensão, que é 20 volts, vai ser igual a zero. Vamos tirar as unidades de medida só para limpar nossa equação. Vamos ficar com 3i, 2i mais 3i é igual a menos 20. O que aconteceu? Peguei um 20 que estava positivo do lado esquerdo e joguei ele para o outro lado da equação e ele pegou o sinal oposto, ficou menos 20. Nosso passo para nós isolar nosso I. Vou pegar 2i mais 3i, 5i igual a menos 20. O 5 está multiplicando o i, vou ter que passar ele para o outro lado dividindo. Vai ficar menos 20 dividido por 5. E temos agora que menos 20 dividido por 5 dá menos 4. Menos 4 o quê? Menos 4 amperes. A unidade de medida de corrente elétrica é amperes. Note que nós temos uma corrente negativa. Lembra que eu disse no começo que a gente adota que a corrente ela pega o sentido do negativo para o positivo? No nosso caso, nós falamos o quê? Nós falamos que ela estava indo do positivo para o negativo. Então, é isso que está acontecendo aqui. Esse sinal negativo indica para nós que nós adotamos o sentido oposto da corrente. No lugar dela sair do positivo para o negativo, ela está saindo do negativo para o positivo. Vamos seguir. Nós temos agora a nossa segunda equação. Agora, composto que nós sabemos a nossa resistência 1, nossa resistência 2 e sabemos a corrente elétrica que passa em cada um dos resistores, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos achar a queda de tensão que está em cada ponto, em cada carga, na carga R1 e na carga R2. Aqui na nossa carga R1, na nossa carga R2. E vamos chamar a primeira queda de tensão de V1. A nossa segunda queda de tensão é de V2. Temos que V1 vai ser a resistência R1 vezes a corrente que passa nela. Temos que
a nossa resistência é 2 ohm vezes nossos 4 amperes que nós acabamos de achar. Nós temos 8 volts. Então vamos ter uma queda de tensão no resistor 1 de 8 volts. O que sobrar vai passar para o nosso resistor 3 e ele vai consumir esse restante dessa tensão. Vamos para a nossa próxima equação. Temos que a queda de tensão 2 vai ser a resistência 2 pelo produto da corrente que passa nela. Temos V2 é igual a 3 ohms vezes 4 amperes, que vai dar 12 volts. Note que conseguimos satisfazer nossa lei, então estamos no caminho certo, que 12 mais nossos 8 volts, vamos ter o que? 20 volts, que é a nossa tensão total, nosso alimentador. Então satisfazemos nossa lei, que diz que a queda de tensão de 0 até N em todos os pontos tem que ser igual a 0. Nossa equação 4 diz que nossa tensão N, nossa tensão total, é igual a queda de tensão nos pontos, que no nosso caso nós temos 2 pontos, V1 mais V2. Nós temos 8 mais 12 volts, que nos dá nossa tensão total 20 volts. Mas o que aconteceu com essa tensão? Nós tínhamos aplicado 20 volts, teve uma queda de 8 volts no primeiro resistor, na primeira carga, e 12 volts na segunda carga. Sobrou o que? 0, que foi para o nosso polo negativo. 0 foi para o nosso polo negativo. A gente tem um conceito princípio de energia, de conservação de energia, que energia não se cria, energia não se destrói, energia se transforma. Então, nossa fonte de tensão, que era 20 volts, e chegou na nossa primeira carga, no nosso R1, teve uma queda de tensão de 8 volts, os restantes 12 foi para nossa carga 2, e ele consumiu esses 12 volts e zerou nossa tensão. Essa energia, ela foi transformada em energia térmica. Isso é uma característica intrínseca que nós temos nos resistores. Todo resistor, a gente diz que ele tem um fator de potência unitário. Ele pega toda a sua energia e transforma com eficiência bem grande, próxima de 100%, em energia térmica. Nós temos um exemplo muito bom, que é o nosso chuveirinho. O chuveiro elétrico, você tem uma resistência lá dentro. Quando você aplica uma tensão, que no nosso caso do Goiás é 220, monofásico, essa tensão, essa energia, ela é transformada em energia térmica. Essa energia térmica é induzida na água e a água sai quente. Então, a gente pegou energia elétrica e transformou em energia térmica. Uma parte vai ser transformada em energia térmica, outra parte vai ser transformada em energia luminosa, que você vai ver que quando você aquece resistências, você começa a ter incandescência, que é o nosso princípio da nossa lâmpada. A lâmpada incandescente, ela tem esse nome incandescente por causa que lá em 1800 e pouco, nosso amigo Soares, ele teve a ideia de pegar um filamento, ele pegou um filamento bem fininho e aplicou uma tensão. Aí ele pensou assim, quanto mais eu restringir o caminho da corrente elétrica nesse caminho aqui, mais trabalho, mais dificuldade ela vai ter de passar. Então o filamento vai se aquecer mais, e vai aquecer tanto que vai chegar no ponto de incandecer. Por isso que chama lâmpada incandescente, que a corrente elétrica passa lá, ela aquece tanto que incandesce, e emite luz. O nosso princípio da nossa resistência é esse. E também temos os nossos casos que nos sistemas elétricos de instalações precárias, onde que a gente tem
emendas mal feitas ou conexões mal apertadas, frouxas, começa a aquecer tanto que aquele gap, aquele espacinho que tem entre a conexão e o barramento, vai criando uma resistência. E uma resistência que ela tende ao infinito. Quando a gente fala tende ao infinito, é uma resistência tão grande que a corrente elétrica lá vai ficar com grandezas enormes e vai acontecer o quê? Ele vai aquecer ao ponto que vai começar a incandescer. Aí já temos o estado crítico, aonde que vai começar a partir para o ponto de ruptura. Aí nós temos nossos acidentes, que a maioria dos nossos casos dos acidentes hoje em dia em instalações elétricas são curto-circuito. E o que provoca esses curto-circuito? Instalações precárias ou mal feitas, onde que vai ter a ruptura por causa que aqueceu tanto, perdeu a isolação do cabo. O cabo rompeu, ele vai fechar curto com a carcaça metálica ou ele vai fechar curto com a tubulação. E isso vai ocasionar o incêndio e nós já vimos onde que isso vai parar, né? Nas tragédias. Quem tiver curiosidade, depois vê sobre o Hotel Joelma. O Hotel Joelma foi um curto-circuito num ar-condicionado que ocasionou tudo isso. Então, voltando aqui, concluindo, a gente tem que uma malha é um circuito fechado entre eu tenho fonte de tensão e elementos do circuito, que pode ser, no nosso caso, um circuito simples, um resistor. Então, no nosso caso, nós temos 2 resistores. A soma das quedas de tensão tem que dar 0, tem que ser igual à fonte alimentadora. E a corrente que passa pela malha, a soma dela tem que ser igual também. Então, nós vimos que nossos 4 amperes passou pela primeira resistência, depois passou pela segunda resistência e continuou os mesmos 4 amperes. Então, isso prevalece. Então, o que eu tinha para passar para vocês nessa aula é isto. Vamos manter contato. Vou deixar com você, vou postar no ambiente virtual essa aula e criei um link para vocês tirar as dúvidas frequentes que vão aparecer enquanto as aulas não se normalizam por causa dessa pandemia do coronavírus que nós estamos tendo. Pode ficar à vontade, pode fazer as perguntas, pode colocar anexo, me envia. Dentro do prazo de 24 horas eu vou tentar responder todos vocês e vamos passar tudo isso juntos e vai dar tudo certo. Também vou disponibilizar para vocês exercícios no ambiente virtual que vai contabilizar como presença e nota. E os exercícios vai saindo listas de exercícios, que os exercícios vão ser para nossa prova. Então, a base da prova nossa vai ser os exercícios que vai estar no seu ambiente virtual. Nós, professores aqui da faculdade aí agora, estamos nos esforçando muito para manter o aprendizado contínuo de vocês, mesmo em meio a todo esse caos. Vamos manter a calma e no começo é normal aparecer dúvidas, só que temos esses vínculos, tanto o WhatsApp, que vocês agora, nós fizemos um grupo, quanto o formulário de questionamento que eu estou disponibilizando para vocês. Esses 2 vínculos que nós vamos manter aluno-professor, vai ser para nós tirar nossas dúvidas e mantermos nos informados